Olá, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu tenho um sentimento religioso que me inspira a pensar no seguinte: toda vez que o diabo nos incomoda, é porque estamos no bom caminho, né? Então, sobre essas violências, né, sofridas pelas igrejas no Chile, eu gostaria de deixar esse pensamento inicial, né? O demônio ele tem esse lado dele revelativo, né? O revelador de Deus. Porque toda vez que você vê uma possessão diabólica, você pensa o quê? Se existe o mal, existe o bem, né? Se existe o demônio, então Deus ali, né, também se faz presente. Porque tem uma coisa que o demônio não suporta, é que a natureza dele sempre vai depender de Deus, né? Ele é um eterno dependente, né? E vai viver esse afastamento de Deus por toda a eternidade, porque ele teve, né, uma livre escolha. Essa livre escolha que muitos, empurrados por ele, estão fazendo também. O demônio nos convida ao ódio, à inveja e à desobediência. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho e sobre como isso vem vindo, né, ao longo dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instante humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na verdade, a nossa guerra nem é contra ele, a nossa guerra é contra o que ele quer tirar de Deus, né? Então é por isso que Deus manda que amemos nossos inimigos, porque na verdade esses inimigos são criaturas de Deus. Não encontraram Deus, não se abriram ao amor, estão condenadas a uma morte eterna, a viver a vida sem ter noção do que é viver distante de Deus, porque essas pessoas estão tocando fogo na igreja, mas só estão vivas porque Deus permite, né? Então, por que permite? Permite para que se convertam, né? Então permite porque ama. Então, a gente estar vivo é um grande dom, por isso que a gente agradece. Por quê? Porque a nossa possibilidade de conversão tem mais um dia. Então, o que acontece, por exemplo, quando alguém está em pecado mortal e morre? Não tem mais vontade de manifestar. Não tem como querer se unir mais a Deus. Porque o corpo é o auxílio da alma, né? A gente já falou disso em outro vídeo aqui. Então essa luta ela vem vindo em vários projetos, não é novidade, né? Mais uma vez a gente vem dizendo aqui. E eu queria ler para vocês um trechinho da Conjuração de Cristão, porque ele aborda esse tema muito bem. Diz assim: permaneceram na sociedade, nela permanecerão até o fim dos tempos as duas categorias de homem que a Santa Escritura tão bem denomina: os bons e os maus. Mas é preciso assinalar que o número dos maus diminui e o número dos bons aumenta à medida que a fé adquire mais influência na sociedade. Estes, porque têm a fé na vida eterna, amam a Deus, fazem o bem, observam a justiça, são os benfeitores de seus irmãos e por tudo isso fazem reinar na sociedade a segurança e a paz. Aqueles, porque não têm fé, porque seus olhares permanecem fixos nesta terra, são egoístas, sem amor, sem piedade com seus semelhantes, inimigos de todo o bem. Eles são na sociedade uma causa de discórdia e de impedimento para a civilização. Misturados uns aos outros, os bons e os maus, os crentes e os incrédulos formam as duas cidades escritas por Santo Agostinho. O amor a si, que pode ir até o desprezo de Deus, constitui a sociedade comumente chamada mundo. O amor a Deus, levado até o desprezo de si mesmo, produz a santidade e povoa a vida celeste. Primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é:
quanto mais vermos os outros longe do seu estado de santidade, mais nós devemos procurar a nossa. Esse fogo nas igrejas sempre me remete a algo além do físico. Sempre me remete aos cristãos que muitas vezes tacam eles mesmos fogo na igreja. Quem é a igreja? Nós, pedras vivas dessa igreja, né? Ajudamos na construção do reino. Então nós temos que buscar o quê? A nossa santidade. Aí eu quero pegar um outro trechinho antes de entrar em mais um pouquinho de outras leituras que eu quero fazer com vocês, que diz assim: essa mudança que vem se operando ao longo dos séculos, né, da volta do paganismo, do hedonismo, a busca do prazer, que vem com o antropocentrismo, né? Tem um humanismo que vai dizer Bento XVI na Deus Caritas Est, que eu estou lendo agora, que é o humanismo cristão, é aquele que se encontra com Deus, vê todo o seu valor em Deus, né? E se une, é convidado pela Eucaristia a se unir no sacrifício com Cristo e se oferecer pelos outros. Isso é um amor total, né? Eu conhecer esse seu valor supremo, né? E tem esse amor de si, que despreza Deus. Então, essa mudança que veio acontecendo nas almas, né? Veio assim, muitos perderam a concepção segundo a qual todo fim está em Deus, para adotar aquela que quer que tudo esteja no homem. Então todas as suas insatisfações com a política, com os governos, com sua própria vida, com as constituições, né? Porque eles estão aí no Chile às beiras de uma discussão sobre a Constituição, que diz que vem de um governo ditatorial, né? Então, o que acontece? Você põe toda a tua perspectiva de vida nessa terra, e isso te causa tu é avassalado pelas tuas próprias paixões, né? E nunca o mundo vai te corresponder. Você nunca, por mais que você queira, seja um bom cidadão, o mundo não vai te corresponder. Muito menos sendo dessa maneira, violento, agressivo. O Estado poderia te dar tudo, você não ia ser feliz, porque essa felicidade é interna. E ela está muito bem longe dessas pessoas, muito bem demonstrada, né? A noção superior que a igreja tivera tanto cuidado em estabelecer e que lhe custara tanto tempo, se obliterou nas multidões, como no tempo do paganismo, as almas fizeram do prazer e do gozo a finalidade da vida. Elas procuraram os meios para obtê-los na riqueza e para adquiri-la, não mais se levaram tanto em conta os direitos de outrem. Ou seja, farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Taco fogo na igreja dos outros, contanto que eu chame atenção. Para os estados, a civilização não consistia mais na santidade de muitos e as instituições sociais em meios ordenados para preparar as almas para o céu. Não mais assim, né? Novamente, eles encerram a função da sociedade no tempo. Então, os conflitos vêm daí. Buscar as coisas sempre no tempo, querer uma conformidade e uma perfeição que não vai existir. Por isso que o cristão é fermento do mundo. Porque, como vi ali no início, na outra leitura, nós produzimos o quê? O bem, a caridade, a compaixão, as boas ações, né? O cristão é aquele que fermenta o mundo. Se o mundo fosse cristão, autenticamente cristão, que problema nós teríamos, né? Além dos problemas normais que a nossa natureza, que já aqui vai se acabar, propiciaria. Mas não somos cristãos, e esse é o problema da decadência. É um mundo cada vez menos cristão, né? Cada vez com menos espelho. Quem é o nosso espelho? Cristo. O cristão vem disso. É aquele que busca espelhar a sua vida através da vida de Cristo. Quanto menos Cristo, menos espelho, né? Menos caridade, menos amor. Isso é uma coisa lógica, né? Então as almas fizeram do prazer e do gozo a finalidade da vida. Elas procuraram os meios de obtê-lo na riqueza. Para os estados, a civilização não consistia mais na santidade de muitos, né? Novamente, eles encerraram a função da sociedade no tempo e naquela época, como hoje, deram isso o nome de progresso. O progresso é eu acabar com essa ideia de que existe limite para minha liberdade. Eu tenho que poder fazer tudo o que eu quero. Que povo mais antigo, né? Que põe limite em tudo. Para eles isso é o progresso, mas o resultado está aí. A infelicidade, a depressão, a violência. A civilização renovada do paganismo agiu inicialmente sobre as almas isoladas, depois sobre a opinião pública, depois sobre os costumes e as instituições. E aí está o que estamos vendo hoje, né? Seus estragos manifestaram-se em primeiro lugar na ordem estética e intelectual, né? Foi se refletindo na arte, literatura, né?
e pouco a pouco do serviço da alma para se empenharem na animalidade. Vê se não é isso, né? Tacar fogo num lugar, que seja igreja, templo, o que seja, né? É uma animalidade. Da ordem religiosa, o espírito da Renascença ganhou a ordem política e social com a Revolução Francesa, né? E eles que atacam a ordem econômica com o socialismo. É aí que a civilização pagã devia chegar. Então, o Monsenhor de Lassos, ele diz que o ponto de chegada é o socialismo, né? Que é um regime, né, que gera, né, é um sistema que gera o comunismo, que é um regime que descarta Deus frontalmente, persegue os cristãos. Então, aqui ele vai dizer, olha, ele que ataca a ordem com o socialismo, a ordem econômica com o socialismo, e é aí que a civilização pagã devia chegar, é aí que ela encontra seu fim, ou nós o nosso, né? A civilização a pagã vai chegar a seu fim porque ela mesma está comprando esse fim. Ela está buscando essa autodestruição, que ela é fomentada pelo pai, né, da mentira, que é homicida desde o princípio, que é o demônio. Então, o que ele quer? Matar. Quer matar, quer tirar a vida. Que vida é essa? A vida que tira esse que está com fogo na igreja, que matam, né, que são homicidas aqui na terra? Não. A vida que não se acaba, a vida eterna, é essa que ela quer. Então ele instiga a ação no mundo atual com esse único objetivo: matar, né? Porque ele mesmo já é uma alma, né, decaída e morta, apodrecida, como dizem os santos que viram o inferno, né? Então, seu fim, se o cristianismo retomar o domínio sobre os povos apavorados, ou melhor dizendo, acabrunhados pelos males que o socialismo fará pesar sobre eles, ou o nosso, se o socialismo puder levar até o fim a experiência do dogma do livre gozo nesta terra e nos fizer sofrer todas as consequências. No entanto, isto não se faz e não continua sem resistência, e é aí que vem o motivo do ódio contra a igreja. Uma multidão de almas permaneceu e permanece hoje ligada ao ideal cristão, e a igreja está sempre presente para mantê-lo e trabalhar pelo seu triunfo. Daí o conflito que no seio da sociedade dura mais de 5 séculos, eu posso dizer 6, e que hoje chegou ao estado agudo. Então, meus irmãos, é o seguinte, novidade zero, né? Motivo altamente conhecido. E aqui na Dominus IES eu quero falar para vocês um pouquinho do que diz o parágrafo 18. Diz assim: Igreja, reino de Deus e reino de Cristo. A missão da igreja é de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de instaurá-lo entre todos os povos. Desse reino, ela é na terra o germe e o início. Por um lado, a igreja é sacramento, isto é, sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade do gênero humano. Não é isso? Ela é, portanto, sinal e instrumento do reino. Então, o que a igreja tem? Deus. A igreja é o reino de Deus na terra. Ela é o sacramento vivo, a pedra viva, que é Deus na terra. Chamada, né, esse reino, né, Deus é a unanimidade do gênero humano, ela é por sinal e instrumento do reino, chamada, anunciado e instaurado. Por outro, a igreja é o povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela é, portanto, o reino de Cristo já presente em mistério. Vocês entendem por que o ataque é só nas igrejas? Né? O ataque pode até ter em outros tempos, né? Porque o catecismo nos ensina, né, que as outras denominações, né, também estão coligadas de um modo imperfeito como cristãos. Mas é nessa igreja que Cristo fundou que está presente o reino dele. E nesse mistério. Então, continuando assim, seu germe e início. Quer dizer, o fim, o último é depois na ressurreição. Mas aqui já estamos vivendo o germe e o início. O reino de Deus tem de fato uma dimensão escatológica. É uma realidade presente no tempo, mas a sua plena realização dá-se-á apenas quando a história terminar ou se consumar. Então, gente, não tem como a gente não reconhecer a ação diabólica, né? A ação diabólica vem o quê? Da inveja. E que inveja é essa? A inveja do bem. Então, aí eu já quero pegar o catecismo com vocês, que vai dizer aqui, olha, por trás, no 391, por trás
da opção da desobediência dos nossos primeiros pais é uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os fez cair na morte. Esta queda, né, desses anjos consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente. O demônio não se arrepende, não tem como se arrepender de Deus e seu reino. Há um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas aos nossos primeiros pais: e sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Jesus chama ele de assassino desde o começo. O Filho de Deus se manifestou para destruir suas obras, as obras do diabo. Foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, embora sua ação cause graves danos de natureza espiritual, indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência. Aí que está o gancho que eu quero que vocês pensem, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vai dizer São Paulo aos Romanos, no 8:28. Então, por que Deus permite, não é isso? Para o nosso bem. Agora, que bem é esse? Primeiro, revelar o mal. Temos que ter consciência que o demônio existe. O mal existe, está presente no mundo, revelado por uma providência divina que permite a ação do mal no mundo. Então, disso nós temos que tirar o seguinte: a igreja é uma barreira e a igreja somos nós. E essa barreira precisa ser fortificada pelos sacramentos. Claro, o batismo que limpa, que lava, que inicia, mas pelo sacramento da penitência, sempre buscar a confissão, e pelo sacramento da Eucaristia, a união com Cristo. Derrubem 10 milhões de igreja, tendo a mão de um sacerdote, corpo e sangue de Cristo, alma e divindade está ali. Foi a frase que eu botei para vocês hoje nas mídias aí. Não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1033 do Catecismo. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele, sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre por nossa própria opção livre. Esse é o estado do inferno, é uma autoexclusão da presença de Deus, é viver sem a presença de Deus. É por isso que eu falei que aquele povo que está tocando fogo na igreja, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Na verdade, não tem, porque se tivessem, teriam muito medo de viver longe de Deus e profanar, né? Profanar, seja que título que for, né? O templo santo de Deus. Vai dizer o catecismo, nesse sentido, no 1756, que existem atos que por si mesmos e em si mesmos, independente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude de seu objeto. A blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar o mal para que dele resulte um bem. Se isso é fruto de protesto, meus irmãos, eles estão no caminho muito errado e a gente tem que rezar muito por eles, pela conversão desses pecadores, em desagravo às ofensas cometidas contra o Sacratíssimo Coração de Jesus. Eles estão dominados pelas paixões, vejamos o 1764. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano, constituem lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. No entanto, elas são más se não contribuem para uma ação boa. Né? Então, eles estão dominados pelas paixões. Quero ressaltar também que para a gente é importante ter esse conhecimento, né, desse escolher segundo a consciência. Todos temos o livre-arbítrio. No entanto, o Catecismo faz um alerta no 1789. Nunca é permitido praticar o mal para que daí resulte um bem. A regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência, pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência, é contra Cristo que pecais. É melhor abster-se de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Com relação à ignorância de Cristo, essas pessoas que estão ali muitas vezes, né, tem até um comentário de um rapaz aí
que disse que pode ser por ignorância que seja, diz o Catecismo 1792, que a ignorância de Cristo e do seu Evangelho, os maus exemplos de outros, o servilismo às paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da Igreja e seus ensinamentos, a falta de conversão de caridade podem estar na origem dos desvios, do julgamento na conduta moral. E é por isso que nós temos que rezar, porque a gente não sabe o que essas pessoas já passaram, às vezes até em mão de padre, em colégios, com uma certa agressão familiar que sofreram, né? Então a gente tem que saber distinguir o inimigo que devemos amar do mal que devemos odiar. E vai dizer o 1933, a doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Estende o mandamento do amor, que é o da nova lei, a todos os inimigos. A libertação no espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo. Não podemos odiá-los, porque é incompatível, tá? Como pessoas, mas, porém, contudo, todavia, não com o ódio ao mal que este pratica como inimigo. Então, odiar o mal não é pecado. Devemos sim ter ódio, o ódio no sentido de rechaçar tudo que se faça contra o templo santo. Mas esse ódio que eles expressam, ele vem da onde? Do orgulho. E é por isso que eu sempre falo da obediência, como eu li lá no início. Vai dizer o 2094. O ódio a Deus vem do orgulho. Opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega. E atreve-se a maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. O que esse pessoal quer? O que os feministas querem? As feministas querem um aborto, drogas livres, não é isso? Querem bobear e pregam a eutanásia. Por quê? Porque querem excluir tudo que não está ligado ao prazer, que foi a leitura que eu fiz da Conjuração Anticristã, que são esses conceitos que vieram influenciando a opinião pública, primeiro as almas, depois a opinião pública, e agora está generalizado. Claro que eu não estou dizendo que essas pessoas todas querem tacar fogo na igreja, no entanto, isso está permeando a sociedade e também está no coração de muitos cristãos, né? Então é importante fazer uma reflexão sobre isso. Sobre a blasfêmia vai dizer o 2148. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, ofensa, desafio em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente com respeito, abusar do nome de Deus. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos e as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar, né? O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. É em si um pecado grave, ou seja, estado de morte da alma. Estamos olhando para almas mortas, almas suicidas. E é aí que está a nossa caridade, né? Aí que está a ver isso um pouco mais além, com a profundidade que nos ensina a igreja. E para que combatamos, por fim, a inveja no mundo, olha o que o Catecismo diz no 2538. A inveja pode levar às piores ações. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós nos combatemos mutuamente. É a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras, vai dizer São João Crisóstomo. A inveja é um vício capital, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de querer dele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Para terminar, Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprezar causado por sua prosperidade. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. Provém muitas vezes do orgulho. Então, meus irmãos, reflitamos essas leituras na nossa própria vida, reforçamos o nosso sentimento cristão, nos coloquemos em oração, porque essas pessoas estão completamente perdidas, sem o amor de Deus, né? Não reconhecem o amor de Deus.
que está acima de tudo quanto possam ter sofrido e tem para dar muito mais do que elas imaginam aqui nos governos dessa terra, que jamais a saciarão. Era essa reflexão que eu queria deixar para vocês, para que tenhamos sempre viva essa imagem de que nós também somos igreja. Fiquem com Deus, até mais, salve Maria Santíssima.